esperar, né, a esperança, né, o esperar da esperança, é algo projetado no infinito. Né? Quer dizer, é a confiança de que essas aspirações infinitas, que estão sempre além, elas hão de se realizar. Né? É essa confiança louca, translúcida, de que minhas aspirações mais profundas hão de se realizar. Agora, entendemos também que esse esperar é um esperançar, ou seja, é uma tarefa assumida na história, né, diante do contexto concreto que me é dado, e se esse contexto ele agride, ele nega, ele ameaça soterrar as minhas aspirações, então a história vira uma luta pela transformação desse contexto para que aquilo que eu acredito possa efetivamente se realizar. Nesse sentido do esperançar, né, desse transformar a esperança numa tarefa transformadora, o contexto da pandemia, que traz as suas incertezas e os seus medos, ele nos coloca diante do desafio de encarar esses medos, veja bem, e essas incertezas, e esses problemas, e esses labirintos, etc., não como um fator que me levasse à esperança como evasão. Ou seja, a história aparentemente se fechou e para algumas pessoas, para muitas pessoas, para a maioria delas, que são pobres, que são excluídas, que não têm nem um salário mínimo para viver, e até menos do que isso, por vezes só consegue à custa de intermináveis procrastinações políticas, institucionais, etc., etc. Para essas pessoas, a situação, então, é muito mais terrível, no limite do insuportável. Então, é entender que tudo isso não é um chamado para a esperança como evasão. Eu vou esperar que, então, num outro mundo as coisas se resolvam, porque esse mundo já faliu. Não. É encarar esse medo como chamado à resposta. É a esperança como resposta. Portanto, nós temos que entender o seguinte: o que é que me causa medo? Quais são os problemas diante dos quais eu me deparo? Em que consistem esses problemas e por que eles surgiram? E aí, atuar o meu esperançar. Né? No sentido de abraçar esse medo, sem medo do medo, como um convite à resposta. E resposta nunca é dada solitariamente. Porque nós estamos falando de um problema que, mais do que qualquer outro, e mais do que nunca, nos envolve como comunidade humana, nos envolve, né, como comunidade planetária. Então, como numa escala amplificada, onde o bem comum, onde o espaço público, onde os direitos fundamentais pautem as principais perguntas e os principais desafios, como nós podemos coletivamente nos organizar para dar essas respostas? Compreende? Então, é essa energia do esperançar que agora nós somos chamados a cada manhã, né? E ao longo de cada dia, e ao longo de todo o tempo, a trazer de volta e a, digamos assim, colocar no centro. Tá difícil, tá complicado. Dá medo, dá. Mas a única resposta ao medo é, literalmente, responder àquilo que o causa. Ou, do contrário, ficaremos reféns e abraçaremos a esperança como um narcótico, como esperar que as coisas se resolvam um dia por uma mágica qualquer, ainda que o mago seja o próprio Deus. Né? O esperançar envolve, antes de ação, responsabilização. Ou seja, o esperançar é uma atitude nossa diante da vida. Né? Agora, evidentemente, essa atitude se traduz como ação. E mais do que ação, como ação transformadora. Já que se trata de mudar uma realidade que está agredindo, negando, machucando, encurtando o espaço dessas aspirações para as quais se projeta a minha esperança. Está encurtando a justiça, está encurtando a saúde, está acabando com o espaço público, está colocando o ódio como regime de poder, está colocando a discriminação como chave de relação humana. Há alguns, quer dizer, eu trato como inimigo por pensar diferente ou por estar numa posição diferente da minha, posição social, posição étnica, posição de orientação sexual, posição de gênero, seja lá o que for. Então, a tudo isso, eu não apenas devo responder agindo, mas transformando.